E o tema desta lição, Neemias, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Então, é o que nós vemos, que a maior necessidade do mundo de hoje é de homens e mulheres que sejam usados por Deus para realizar os seus planos, os planos de Deus, de maneira plena e completa. Então, Deus chama pessoas para realizar a sua missão no mundo. E Ele quer usar, como usou Neemias, Ele quer usar você. E o segredo para ser usado por Ele é a consagração, é a santificação, é buscarmos ao Senhor. E nós vamos aprender através da vida de Jeremias, sobre as características das pessoas que Deus usa na sua obra. Então, a grande pergunta é que Deus faz para cada um de nós. Você quer ser usado por Deus? Antes de nos usar, Ele nos transforma. Deixe-se transformar pelo Senhor e cumpra o propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida. Então, se a gente for dando uma olhada assim na palavra de Deus, nós vamos ver desde o início o plano e o projeto de Deus usando a vida das pessoas. Deus levanta Moisés. Moisés fica assim um pouco irredutível, mas se deixa. E ele é levado para fazer o grande projeto de Deus, que é a libertação do seu povo do Egito. E ali depois ele continua com Josué. E Josué, ele é capacitado. A cada dia que ele está ali com Moisés, ele vai sendo capacitado. E ele assume a liderança do povo de Israel. Uma outra pessoa que é muito usada por Deus, nós vamos ver lá em Juízes 6, que é Gideão. Gideão, também da tribo de Manassés, uma pessoa comum, uma pessoa que, como qualquer um de nós, como você, como eu, e que o povo de Israel estava passando por uma perseguição muito grande, porque os amalequitas, eles estavam 7 anos, eles estavam dominando ali o país de Israel. Aqueles povos nômades, os amalequitas, medianitas, eles saqueavam toda a plantação que era feita. Eles iam ali, eles saqueavam, eles queimavam, eles queriam ver o povo de Israel morrer de fome. E um dia, o corajoso Gideão estava escondido dentro de um lagar. Lagar é um lugar fundo onde eles entravam para pisar as uvas. Mas ele estava ali, ele estava malhando trigo, porque eles estavam passando fome. E um anjo do Senhor desce ali e começa a conversar com ele e fala para ele assim: Gideão, homem valoroso, homem corajoso. Ele pergunta: quem? Quando? Eu? Eu não. Eu não sei se você percebeu, seu anjo, mas eu estou aqui escondidinho. Eu estou com medo. A minha tribo é a menor, é a tribo de Manassés, é a menor das tribos de Israel. E aquele anjo conversa com ele, e mesmo diante de tanta, de dizer não, 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 e depois de Deus falar muito ao seu coração e mostrar na prática ali para ele que era Deus realmente falando com ele, ele aceita. E de 32 mil homens que havia ali para lutar pelo povo de Israel, Deus chama apenas 300. E Deus usa Gideão de uma forma grandiosa. E quem luta, na verdade, é o Senhor pelo povo de Israel. Então, quem luta por cada um de nós é o próprio Deus. Nós seremos ferramentas, canais, usados por Deus. Usados por Deus. E assim Deus vai
através da sua palavra, vai, né, Gideão depois ficou por 40 anos como juiz de Israel, né? Então, é uma história muito bonita. E Deus vai usando homens, como usou ali Samuel, né? Quando Deus chama claramente Samuel, né? E depois da terceira vez, Samuel reconhece a voz do Senhor e ele passa a ser usado por Deus de maneira gloriosa. Jesus transforma a vida daqueles pescadores em pescadores de homens. Jesus chama, escolhe aqueles apóstolos para trabalhar em sua obra, né? Deus converte perseguidores em homens que seriam usados grandemente na palavra de Deus, como nós lemos lá no livro de Atos, né, capítulo 8, capítulo 9, por ali, né, e vemos Saulo sendo transformado de um perseguidor a ser perseguido pelo amor do Senhor e ser usado de forma grandiosa como bênção nas nossas vidas, né? Então, vamos lá. O objetivo desta lição é que nós devemos nos convencer de que Deus usa pessoas para realizar os seus planos. É um estudo de uma revista que eu peguei recentemente, que são estudos do pastor Arival, né, Arival Dias Casimiro, com algumas lições do pastor Hernandes Dias Lopes, e que eu creio que vão falar muito ao nosso coração. Gente que Deus usa, né? Gente que Deus usa. Nós pensamos que a nossa missão é aquilo que fazemos para Deus. O pastor Christopher Wright argumenta que devemos mudar a nossa perspectiva. Assim como a salvação, a missão, ela pertence ao Senhor. A missão, ela pertence ao Senhor. A missão, então, não é nossa. A missão é de Deus. A missão é de Deus. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja, sim, foi feita para a missão. Então, uma igreja local, ela só pode ser de Deus se ela participar dos propósitos de Deus no mundo e para o mundo, né? Deus chama pessoas para realizar a sua missão, né? Não é Deus que se encaixa na minha história, minha vida e na minha agenda, como muitas vezes nós pensamos. Não é Deus que se encaixa em sua agenda, mas sou eu que me encaixo na grande história do projeto, dos planos e da missão do Senhor nosso Deus. Então, nós vamos ver aqui que pessoas são escolhidas, pessoas são transformadas, são capacitadas e usadas por Deus para cumprir a sua missão, a missão de Deus na sua história e nesse tempo, né? Neemias, nós aprendemos com ele sobre as características das pessoas, a característica da pessoa que Deus usa. E quem Deus usa? Deus usa as pessoas que se importam. Porque nós lemos no texto aqui que Neemias pediu informações sobre o povo de Israel, de como estava Jerusalém. E ouvindo aquelas coisas, ele chorou. Por quê? Porque ele se importava. Você se importa? Você se importa com o seu próximo? Você se importa com aqueles que estão do seu lado? Você se importa com aqueles que estão no mundo? Neemias era copeiro do rei, né, de Artaxerxes, né, em 465, de 465 a 424 antes de Cristo. E no ano de 444, Neemias recebeu ali a visita de Anani, como nós lemos agora há pouco, né? E
ali o Anani fala sobre Israel, né? E ele diz para ele, lá no verso 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Israel foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo, né? E isso fez com que ele se importasse, né? E ele se importou o suficiente para perguntar, para chorar e orar pelo seu povo. A situação do povo era de pobreza extrema, era de desprezo e de total insegurança. O povo estava abandonado e ninguém se interessava, ninguém estava nem aí, né? Como está hoje? Como é o mundo hoje? Deus tem chamado Neemias para ter essa postura de olhar para aquele que está vendo a sua vida indo embora e totalmente perdido neste mundo. Deus também tem nos chamado. Mas Deus ama o seu povo e ele levanta Neemias para restaurar e para mudar a sorte de Israel. Deus levanta Neemias para mudar a sorte das pessoas. Deus tem te chamado de Neemias. É importante lembrar que o povo de Israel, eles voltaram da Babilônia para Israel em 538 a.C. Foi um decreto do rei Ciro, né, que havia derrotado a Babilônia, né? E essa volta, ela aconteceu em 3 momentos, né? O primeiro foi sob a liderança de Zorobabel, né, que quando ele chama para que o templo fosse reconstruído, né? E depois, se nós formos ver lá a história, foi sob liderança de Esdras, né? Como esses dias mesmo nós estudamos, né? Sobre ensinar a lei ao povo, né? Na verdade, o povo, ele tem necessidade de buscar. Tem necessidade de buscar. É preciso que haja quem anuncie. E Esdras foi e anunciou, né, a lei, né? E as pessoas, como a gente viu no texto bíblico, as pessoas choravam, porque elas tinham aquele desejo de buscar e servir ao Senhor, né? E com Neemias agora na reconstrução dos muros, né? Então, Deus usa pessoas que se importam. Você se importa? Deus usa pessoas que oram. Deus usa pessoas que oram. Então, Deus escolhe pessoas para salvação, frutificação e para uma vida. Somos escolhidos para uma vida de oração. Lá em um texto que fala sobre isso, está lá em João 15:16, né? Um texto que quase ninguém conhece. Diz, né? Para você, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Deus tem nos chamado para essa obra. Deus tem te chamado para essa obra, né? Lucas também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então a sua oração é ouvida nos céus. Por isso, Deus usa pessoas que oram. A maior prova da conversão de uma pessoa é a sua vida de oração. É a sua vida de oração. E Deus só usa poderosamente os filhos que oram, né? E por isso que Neemias, lá no versículo 4, que nós acabamos de ler, ele diz assim: e quando
ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Eu passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A triste situação do povo leva Neemias a sentar ali, chorar, jejuar e orar a Deus. Neemias era um homem de oração. Esse livro de Neemias, se a gente lê ele inteiro, a gente vai perceber que há 12 orações ali no livro de Neemias. Era um homem assim de muita oração, né? E ele começa adorando ao Senhor lá. O verso 5 diz assim: então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ele começa adorando ao Senhor. E ele se dirige a quem que eu acabei de ler? Ao Deus dos céus. Ao Deus dos céus. Ao único Deus verdadeiro em comparação com os outros deuses, né? Falsos, deuses falsos na terra. E quantos não existem, né? E quantos não existem. Ele é o grande e temível, ele é o Deus grande e temível, que cumpre a aliança e as promessas feitas ao seu povo. Ao seu povo. Ele confessa os seus pecados. Neemias confessa os seus pecados e os pecados do povo contra Deus. Versos 6 e 7. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta, agimos de forma vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, não temos obedecido aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Esta é a oração de confissão de Neemias. Por quê? Porque ele se identifica com o povo como se o pecado fosse também dele. E tudo que levou, né, o povo de Israel naquele estado foi a corrupção, né, foi agir de forma vergonhosa, e as pessoas estavam passando por toda aquela luta, por toda aquela dificuldade. E Deus levanta um homem para a salvação do povo de Israel. Deus levanta homens e mulheres para a salvação das pessoas. Deus quer levantar você. Deixe-se ser usado por Deus. Esta é a vontade dele. Esta é a vontade dele. E Neemias, ele ora baseado naquilo que estava escrito na própria palavra de Deus. Na própria palavra de Deus, né? Então, o verso 8 e 9 fala sobre isso. Lembra-te agora do que disseste a Moisés: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, de lá eu os reunirei. Por mais que a ovelha esteja perdida, o bom pastor, ele vai procurá-la para ser resgatada. Jesus veio fazer essa obra e ele tem nos chamado para cumprirmos o ID, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é? A palavra a Neemias é uma palavra para hoje, é uma palavra para hoje, né? É uma palavra para todos os momentos. Então, quando você busca o Senhor, quando você ora ao Senhor, quando você se dobra na presença do Senhor,
você está buscando ao Deus dos céus, ao mesmo Deus que Neemias buscou. Então você pode ser usado, pode ser transformado e pode ser usado para transformar a vida de pessoas que estão carentes do Senhor. Ele pede a Deus que perdoasse o seu povo, que restaurasse na terra santa. O pecado não anula a paternidade de Deus sobre os seus filhos. Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus da promessa. Então, mesmo que eu erre, mesmo que eu seja imperfeito, Deus é fiel. E Deus continua fiel. E Deus quer nos usar na sua obra. Deus tem nos chamado para a sua obra. Nós temos falado muito sobre igreja nesse tempo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos usados para o louvor da sua glória, né? E Neemias, ele pede que Deus escute a sua oração, né? E daqueles que estão orando. Ele pede para que Deus toque o coração do rei, com o propósito de ele conseguir autorização para ir a Jerusalém e também levantar recursos para aquela obra, né? Então, ele ali pede ao Senhor, né, que ajude para que o rei tenha o seu coração tratado, para que ele possa dizer sim, né, e ele possa ir para Jerusalém para trabalhar nesse projeto de Deus. O verso 11 diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam a oração deste teu servo e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, né? Então tudo que você for fazer, coloque diante de Deus, né? Peça a Ele orientação, peça a Ele que esteja à frente, e Deus com certeza, né, vai mexer onde for preciso, para que as coisas aconteçam de uma forma segundo a vontade de Deus. Então Deus usa pessoas que se importam, Deus usa pessoas que oram, e Deus usa pessoas que se dispõem a trabalhar. Pessoas que se dispõem a trabalhar. Eu me lembro de um irmão, ele sempre falava que quando fazia um movimento lá na igreja, quem vai? Todo mundo, eu. Estava um tempo, ele perguntava, quem vai? Contava de novo, eu vou, pastor. Apareceu uns 2 gatos pingados. Sabe, tem que ter disponibilidade, disposição, muita vontade e arregaçar as mangas. Então, Deus escolheu e dispôs o coração de Neemias para trabalhar, né? E ele fala aqui no seu texto, Neemias escrevendo, né? Ele diz: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la, né? Neemias 2, versos 4 e 5. Né? Primeiro, então ele ora ao rei celestial, obedecendo ao chamado para o trabalho. Depois, ele vai até o rei ali, Artaxerxes, né? E pede para ir trabalhar na reedificação de Judá. Neemias busca o favor de Deus por meio do jejum e da oração. Ele ora também para que Deus mova o coração do rei para ajudá-lo. Salomão escreveu lá em Provérbios 21, 21:1, assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então, quando o Senhor quer, o Senhor faz acontecer, né?
E ele busca os recursos do céu e da terra para resolver os problemas do seu povo. E o seu propósito era o quê? Reedificar a cidade em todos os aspectos materiais e espirituais. Ele estava pronto e ele estava disposto a trabalhar, né? E ali o rei, né, deu a Neemias autoridade, recursos e prazo para que a missão fosse cumprida, né? E assim foi, né? E assim foi. E ele serviu como governador durante 12 anos. Neemias ficou ali como governador durante 12 anos. E quando voltou para prestar contas ao rei da Pérsia, né? E depois ele voltou para lá. E após um ano, novamente, ele voltou para Jerusalém para corrigir algumas coisas que ficarem abertas. E Neemias, no capítulo 13, ele diz assim, versos 6 e 7, mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Problemas que vão surgindo, né, quando você está trabalhando na obra do Senhor. Os problemas vão surgir, as dificuldades vão aparecer, as lutas vêm, mas a sua confiança tem que permanecer no Senhor. Então, Deus usa pessoas que se dispõem a trabalhar. Se você se dispor, Deus vai te usar de forma gloriosa. Deus usa pessoas também. Deus usa pessoas que têm algo no coração para realizar. Às vezes você sonha alguma coisa e tem um projeto e tem um desejo de ver acontecer para a salvação de pessoas, e muitas vezes você enterra lá o seu projeto. Não vai dar certo, não é comigo, não, é melhor parar com isso, que isso daqui vai dar trabalho. Quantas vezes nós não fizemos isso, né? Não, isso daqui acho que deve ser para outro, não é para mim, não. Se você tem um projeto no coração, Deus quer te usar. Eu me lembro que, enquanto estava trabalhando, eu tinha um funcionário que tinha grandes projetos. E ele chegava, ele me apresentava aqueles projetos assim, mirabolantes, e eu com a cabeça fervendo, aquele monte de serviço. Não, mas isso vai mudar tudo, nós vamos ter grandes resultados. Eu olhava para ele, rapaz, mas que ideia excelente. Eu não tinha pensado nisso, é coisa muito boa. Ele falou, verdade? Eu falei, não, eu acho que é tudo de bom, nós vamos ter grandes resultados. Eu vou te delegar aqui para fazer o serviço e você vai tomar conta do projeto, querido. Você vai deixar isso daí, eu garanto que você vai ter excelentes resultados e eu vou te recompensar, vou avisar os nossos chefes lá que você está fazendo um grande trabalho. Ele falou, o quê? Eu? Eu não. Meu projeto é para você. Como nós gostamos de fazer projeto para as outras pessoas, né? Deus quer nos usar. E quando você fala que não, você vai trabalhar o projeto, aí a pessoa pula longe e fala, né? Eu gosto de fazer projeto para os outros. Projeto na igreja, o pastor é gente boa para isso. Fala, nossa, é muito bom. E tem uma irmãzinha lá, a irmã Sônia, eu vou botar ela lá nesse projeto, que isso aqui tem a cara dela. Se Deus te deu o projeto, é para você, viu? Não é para a irmã Sônia, não. E se Deus tem falado ao seu coração, ore, faça como Neemias, jejue, coloque diante de Deus e deixe Deus trabalhar. Não enterre o talento que Deus te deu. E nós vemos aqui, né, que Neemias, ele chega em Jerusalém, né,
O versículo 12 do capítulo 2, ele diz assim: saí de noite com alguns dos meus amigos, e eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro sinal, além daquele em que eu estava montado. E o texto aqui diz assim: ele caminha então entre as ruínas para fazer o quê? Um diagnóstico da situação. Se você tem um sonho, procure saber tudo, procure se inteirar de tudo. Você pensa em alguma coisa, faça um diagnóstico. Faça um diagnóstico, para depois fazer um plano de ação. Um plano de ação. Então, aqui o pastor Arival coloca 3 detalhes. Qual é a origem do projeto, se for um projeto relacionado à igreja? A origem do projeto é sempre Deus. É Deus que tem que dar o aval. É Deus que tem que estar no controle. Se o controle for só seu, é melhor deixar enterrado. Mas se for o projeto do Senhor, ele vai vir, ele vai render e ele vai ser de grande valia, né? O projeto ali naquele caso não era de Neemias. O projeto era de Deus, né? Foi Deus quem lhe deu o projeto. Foi Deus que deu a ele os recursos. Foi Deus que deu a Neemias a capacidade para realizar. E a localização do projeto? No coração. Deus coloca no seu coração. Deus colocou no coração de Neemias. Por quê? Porque o coração, ele é a fonte de todos os desejos e realizações. Tudo quanto fizermos para Deus e na sua obra, devemos realizar com o coração, com amor, com dedicação, com boa vontade, sem medo de ser feliz. E olhar e ver que Deus é aquele que deve controlar tudo e dar a direção em todas as coisas. E a realização? O local era para Neemias fazer onde? Em Jerusalém. Veja que ele diz: para eu fazer e não para os outros fazerem. O local, ele é específico, Jerusalém. E durante 4 meses que orou, Neemias planejou sob a orientação de Deus acerca do que faria em Jerusalém. E fez. Foi rápido? Não. Só de planejamento e de oração, 4 meses. Ele ficou orando, jejuando, buscando, pedindo a orientação de Deus, ver como seria feito, de onde veriam os recursos, né? E Deus foi abrindo as portas, Deus foi capacitando e ele foi em frente, né? Louvado seja o Senhor. Neemias, antes de mobilizar o seu povo para o trabalho, ele fez então essa inspeção. Ele fez um diagnóstico de qual era a real situação ali, né? E dos versos 13 a 15, né, do capítulo 2, ele diz assim: de noite eu saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Ele examinou, ele viu tudo que precisava ser feito. Então, todo plano de trabalho, ele começa pelo diagnóstico. Eu tinha um chefe que sempre falava assim, eu contava algum problema e ele falava assim: Marcos, faça uma diagnose e traga e traga aqui o que você... Ele falava desse jeitinho mesmo. E ele
E eu tinha que chegar lá e expor tudo, né, o problema, e daí tirar o que seria feito para a resolução. E quando a gente faz isso, a verdade é que a gente está fazendo o que é certo, né? Porque no grito é só no futebol. Nos projetos e nas coisas reais, é tudo muito estudado e trabalhado, né? Então, um líder espiritual usado por Deus, ele precisa conhecer a real situação do seu campo de trabalho. E esse conhecimento, né, não é por videoconferência. Esse conhecimento, né, não é pelo ouvir falar, mas ele é in loco, ele é ao vivo. E Neemias foi, ponto por ponto, ali, né, conforme ele está dizendo no texto aqui, né, e ele vai olhar ali ao vivo qual era a situação e o que Deus queria que ele fizesse, né? Então, não faça por informação alheia, não faça por informação dos outros, mas sempre que Deus tocar no seu coração, vá conhecer, vá buscar, vai ver o que acontece e pedir a orientação e a direção de Deus. Então, o que Deus quer? Deus quer usar pessoas dispostas a pagar o preço para mudar uma realidade. Deus quer usar pessoas dispostas a pagar o preço, e o preço não é barato, irmãos. O preço não é barato. Mas nós temos, se queremos mudar uma realidade, se queremos ver a salvação de pessoas, se queremos ver a transformação, nós temos que pagar o preço. Então, toda visão de Deus, ela está conectada com uma realidade, né? Primeiro, nós vamos ver aqui a realidade de Jerusalém: miséria, assolação, destruição pelo fogo. Temos também o desafio: vamos trabalhar todos para reedificar os muros. Trata-se de um desafio para mudar uma realidade por meio do quê? De muito trabalho. Tudo que você vai fazer para Deus dá trabalho. Dá trabalho. Mas quando não dá trabalho, você não valoriza. Agora, quando dá trabalho, você vai ver que a vitória é maravilhosa. Ver Deus agindo, e Deus transformando, e Deus mudando. Havia ali também essa realidade, esse grande desafio, mas havia um grande propósito: deixar de ser opróbrio, né? Deixar de ver ali desonra, deixar de ver vexame, deixar de ver humilhação. Neemias mobiliza o povo a pagar o preço pela mudança, né? E ele diz, né, temos a boa mão de Deus a nosso favor e temos a providência divina gerando os recursos para realizar essa obra. E Deus, né, esteve sempre à frente do projeto. Disposição para o trabalho e dependência de Deus são os segredos para realizar a obra. O homem faz a sua parte, Deus faz a dele. Deus faz a dele. Então, Deus também usa pessoas que não temem a oposição. A oposição sempre vai haver. Sempre vai haver. A oposição é até natural, né? A obra de Deus, ela é feita em oposição e sempre sob o ataque do mal. Quando Neemias veio para edificar o muro e transformar a vida dos judeus, de imediato, o que se levanta? A oposição, né? A oposição. Quem que eram os opositores lá? O verso 10 do capítulo 2 diz: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Sabe, o inimigo não quer a salvação das pessoas. O inimigo não quer
ver a obra de Deus caminhando, né? O inimigo quer ver só destruição. Desagrada ao diabo saber que alguém se interessa pelo bem daqueles que são filhos de Deus ou daqueles que estão sofrendo sob a tirania do mal. Agora, quando a notícia virou fato, a oposição zombou e desprezou os trabalhadores de Deus. O verso 19 diz: quando, porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então, a oposição maligna, ela sempre, né, desqualificará o valor da obra que realizamos para Deus e lançará suspeitas sobre as nossas motivações. O diabo ataca a obra, o diabo ataca os obreiros. Então, e o seu objetivo é sempre parar a obra do Senhor, é sempre criar, né, coisas que vão impedir que ela continue, é criar fatos, argumentos, né, conversas, né, as famosas fofocas, e coisas que tentam impedir a obra do Senhor de continuar. Mas a igreja, ela é firme, a igreja, ela é triunfante, o servo de Deus não para e não pode parar diante, né, desses gargalos aí que vão aparecendo, né, na obra. Como responder, então, a essa oposição? Neemias já vem, né, com a resposta. Ele diz lá no verso 20: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito, vocês não têm parte nesse direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Ele deu a resposta ao inimigo, né? Deus estava com o seu povo. Deus estava caminhando. Deus caminha com você. Não tenha medo da oposição. Não tenha medo. E às vezes a oposição é até boa para a gente saber que a gente não está sozinho. Porque Deus está conosco. Deus caminha conosco. E quando o diabo se levanta, é para cair de novo, né? Então, faça a obra do Senhor e não tenha medo. 3 atitudes práticas. Primeira, reconhecer e declarar que o sucesso da obra sempre dependerá de Deus. O bom êxito na terra é um presente de Deus para nossas vidas. Mostrar que a obra de Deus é feita exclusivamente pelos seus servos, com disposição e com muito trabalho. Rejeitar qualquer ajuda do inimigo, qualquer facilidade. Rejeite. A obra de Deus é feita pelos seus servos. A obra de Deus não é feita pelos seus inimigos. E, concluindo, nós queremos dizer que Deus é onipotente. E nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado ou ficar inacabado. Tudo que Ele quer fazer, Ele faz de forma completa. Tudo que Deus começa, Ele termina, né? A obra de Deus é feita por intermédio das pessoas que Ele usa. Deus quer fazer a sua obra através das nossas vidas. Creia nisso. E o que aconteceu lá no capítulo 6 de Neemias? O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Se Deus estiver à frente, a obra vai ser concluída. Creia nisso. E nós seremos sempre gratos ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Pai. Que a tua palavra seja sempre, ó Pai, uma força para os nossos corações, ó Pai. Que nós estejamos sempre empenhados, ó Pai, empenhados na tua obra, Pai, sem medo, ó Pai, mas com a certeza de que o Senhor está à frente e que nós somos ferramentas, Senhor,
ferramentas na tua obra, Senhor, usados, ó Pai, para o louvor da tua glória, ó Pai. Por isso, ó Deus, levanta o teu povo, ó Pai, assim como levantou Neemias, ó Pai, e possamos reconstruir, ó Pai, e tudo que estiver assolado, ó Pai, seja restaurado para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.